Ligou? Opa! Deus é maravilhoso. Amém? Eu vou começar, o pastor Flávio, né? Nós éramos lá da Lagoa, pastor nosso lá, e ele falava que eu me justificava antes mesmo de eu falar as coisas. É uma coisa minha, né? Então eu vou fazer isso nesta manhã. Já vou me justificar para aqueles que não têm ideia daquilo que eu vou usar como analogia, mas é porque aquilo que eu vou usar serve para ilustrar a nossa vida, tá? Então já peço desculpa, principalmente as mulheres. Hoje alguns homens até conhecem um pouco, né, de futebol americano, que é a imagem que eu quero ilustrar, trazer como analogia nessa mensagem de manhã. E eu vou tentar descrever para você que não entende, não sabe o que eu estou falando, não tem a imagem na cabeça, já veja isso também, né? Eu queria começar, primeiro dizer que eu dei como tema da mensagem, saltar até Deus, tá? E eu queria começar com Mateus capítulo 5, versículo 48, eu vou esperar ele projetar, que diz assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Eu vou ler de novo, ó. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Feche seus olhos, eu vou orar. Senhor, já foi, ó Pai, motivo de oração, mas que o Teu Espírito Santo, de uma forma especial, faça, Senhor, com que haja o constrangimento do Teu Espírito, que trará amadurecimento, que trará força, que trará, Senhor, a Tua força em nós, que seja assim nesta manhã. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos vivendo uma guerra. E hoje eu uso um aparelho, né? Preciso usar um aparelho. E eu tirei agora porque a voz fica um pouco esquisita. Nós estamos numa guerra e todo mundo está sabendo, só que guerra sempre existiu. Na África tem países em guerra, na Ásia tem países em guerra, né? Ou pelo menos uma questão muito tensa, né? A Coreia do Norte com o Japão, com a Coreia do Sul, sempre tem um lugar, mas essa está nos afetando mais do que outras, porque a terceira guerra mundial. Então, isso nos afeta. Nós ficamos pensando, como é que vai ser? Será que eles vão usar? Olha, não, a gente fica tentando até, de repente, controlar, né? Não briga não, porque está nos afetando muito. E aí, por que eu estou falando nisso? Porque quando nós somos afetados, nós passamos a pensar, nós passamos a imaginar o que vai acontecer, nós passamos a sofrer com aquilo, ou ao contrário, né? Nós passamos a nos alegrar com algumas coisas que acontecem também. E aí, por que eu estou falando isso? Por causa desse versículo. Esse versículo tem que nos constranger, entenda. Ó, sejam perfeitos. Meu Deus, eu estou tão longe disso. E eu espero que você entenda que você também está longe disso. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E quem falou foi nada mais, nada menos que Jesus Cristo. Isso tem que nos constranger, tem que mexer com a gente como a guerra está mexendo. Nós não podemos seguir a nossa vida como se isso fosse só mais um versículo. Não, isso tem que mexer com a gente. O Espírito Santo tem que mexer. Hoje é dia de ceia. Você tem que ser mexido por um versículo como esse. Não dá para a gente fingir que não existe. É algo que Jesus deixou como uma meta, como um objetivo. A principal meta para a nossa vida. Mais do que qualquer outra que a gente tenha posto na nossa mente, né, nos nossos pensamentos, nossos desejos, a principal meta é essa aqui. Puxa, mas que meta que Deus deu para a gente, uma coisa intangível, não dá para chegar, né?
É muito difícil. Será que você fica constrangido? E eu vou convidar você a ficar constrangido. Eu vou convidar você, se você passa por cima e não pensa nisso, você precisa pensar. Você precisa estar encarando isso, é uma ordem de Jesus. Olha, seja perfeito, como Deus é perfeito. Aí você vai dizer, mas eu não vou conseguir nunca. A gente vai adiante, você vai entender que a gente consegue buscar a perfeição. Então, nós somos imperfeitos, eu creio que você concorda comigo, Deus é perfeito e está muito longe de nós por causa disso, estamos muito distantes, inclusive da meta que Jesus deixou para nós, de nós sermos perfeitos. E aí, para alcançarmos essa condição de nós sermos perfeitos, né, nós precisamos de um esforço sobre-humano. Nós precisamos de um esforço muito grande, porque no normal da nossa vida nós vamos fazer tudo errado. Nós vamos ser egoístas, nós vamos ser pessoas que só vão pensar em coisas da terra e não das coisas do céu. Nós somos naturalmente imperfeitos, então a gente precisa de algo sobre-humano, uma força, uma vontade sobre-humana, porque nós, por nós mesmos, por mais que a gente tenha 50 anos na igreja, por mais que a gente tenha um coração maravilhoso, a gente não consegue alcançar. E aí, nós precisamos, então, reagir corretamente. Na guerra, a gente reage como? Tendo medo, né? Às vezes tendo ódio. Pô, mas por que esse cara está fazendo isso? Mas a gente tem que reagir da forma certa, não pode, mesmo que nós estivéssemos em guerra, a gente, imagina, eu tive muito problema com isso, né? As pessoas falam assim, mas como é que você é cristão e está aqui? Né? Como é que você é militar e é cristão? E eu falava, puxa, mas Davi, está escrito que ele tinha o coração de Deus, ele estava lá em guerra, porque não era uma guerra para ele, era uma guerra para o Senhor. Quando você está lutando em nome de algo, tipo um país, você não está errado, você não pode fazer para você, né? Mas entenda, imagine que você estivesse agora na guerra. E aí lá, como é que um cristão tem que reagir se você fosse chamado a lutar lá na Ucrânia? Como é que você teria de reagir lá? Olha só, é difícil, né? Mas você não poderia ter medo. Olha como é que tinha que ser a reação de um cristão, porque isso está na Bíblia. Você não poderia ter medo, você não poderia ter ódio. Imagina você na guerra não tendo ódio do inimigo. Não deveria ter medo, não deveria ter ódio, não deveria ter egoísmo, ou seja, pensar só em você. E outros tantos sentimentos que seria comum. E eu estou trazendo a guerra para você entender agora a sua vida. Na sua vida, você tem muitos sentimentos, porque nós estamos numa guerra, né? E nós temos muitos sentimentos errados e nós precisamos reagir da maneira certa. Sermos perfeitos. Existia um livro antigo, de vez em quando eu cito aqui, Nos Meus Passos, o que faria Jesus? É perfeito. A todo momento você tinha que pensar assim, peraí, o que Jesus ia fazer aqui agora? Ele ia perdoar. Ele ia tentar, né, não ser egoísta. Tentar não, Jesus faria. Mas eu tenho que não ser egoísta, porque Jesus não seria. E por aí vai, tem que ter fé. E aí nós precisamos reagir da maneira certa, só que é muito difícil. Isso, as nossas reações, ou a tentativa de reagirmos assim, é a tentativa de sermos perfeitos. E é muito difícil sermos perfeitos. Mas Jesus manda a gente fazer isso. E aí agora vem a analogia, né, com o futebol americano. Eu pensei numa analogia mais fácil, né? Eu gosto muito de duas imagens do esporte. Essa que eu vou tentar reproduzir para você. E a segunda é alguém enterrando na cesta, subindo assim com uma mão só. E eu acho lindo isso, né? Aqueles caras, parece que ele está voando, aí ele vai lá e enterra a bola.
Mas a analogia que eu trouxe, que eu gosto muito também, eu acho que é o wide back, se eu não me engano. Né? É o corredor, né? O recebedor, perdão. Tem o quarterback, que é o lançador. Né? O lançador vai e lança, ele é o mentor do time, aí o outro, eu já ouvi um nome chamado run back, mas eu acho que não é isso não. É recebedor, né? Eu acho que é wide back. Aí, meu filho está tentando me corrigir lá, filho, eu não vou conseguir entender. Você quer daí de trás, só se você desenhar as letras. Mas, é que ele entende mais do que eu. Mas, agora ficou envergonhado. Mas, o recebedor da bola, ele vai lá, pega a bola e começa a correr em direção ao final do campo para pontuar, né? Eu esqueci o nome agora, você vê que eu não acompanho o futebol americano, eu gosto desse lance, né? E aí ele pega a bola e segura a bola, não deixa a peteca cair ou não deixa a bola cair, que é o que a gente tem que fazer. E aí ele vai correndo, e aí vem os defensores do time. Ele é o objetivo do time. Imagina, outra coisa, quando você está na sua vida, você vê alguns monstros na sua frente. Aquele cara é doido. Eu vi um filme, eu sugiro você ver, tem na Netflix, mas eu já vi que tem também grátis no YouTube. Talento e Fé, o nome. E é uma história real e conta sobre duas figuras lá, uma mudança que teve, que até resultado da pregação do Billy Graham, né? E aí você vai lá ver o filme e o Billy Graham só aparece no final, né? E aí é que você entende que aquilo ali é resultado da pregação do Billy Graham. Mas o que acontece? O sujeito pega a bola, não pode deixar a bola cair, e ele segura com uma mão, provavelmente o cara que é destro vai com a mão direita na frente, o cara que é canhoto com a outra mão na frente, né? E aí ele vai e correndo e fazendo assim, e os defensores vão abrindo caminho para ele, também se atiram. É uma imagem assim, muito bonita para mim. Alguns até, quando tentam pegar o pé dele, ele vai e salta por cima do sujeito e continua correndo. Eu não sei o nome da jogada, mas se você procurar na internet, muito provavelmente você vai achar no YouTube. E é muito bonito. E por que eu estou falando sobre isso? Porque você, na sua vida, precisa fazer isso. A gente vai ter aqueles que vão tentar nos atrapalhar, vão tentar vir sobre nós, e quem vai estar à frente de nós será o Espírito Santo. Ele vai fazer o defensor, não só isso, ele também é o quarterback, o cara que lança para a gente. Então o Espírito Santo vai lançar para você, você agarra aquilo, não deixa cair a sua fé, entenda, não deixa cair sua fé, e virão os obstáculos, virão as coisas e você precisa continuar em frente. Então, sabe, essa analogia para mim, né, é importante você entender. Eu acho que mesmo que você não entenda de futebol americano, como eu, mas essa imagem eu creio que você conseguiu fazer na cabeça, né? É um sujeito magro, normalmente, corre muito, e ele vai driblando, como nós temos que fazer na nossa vida. E é muito importante a gente fazer isso, mas é muito importante a gente entender que mesmo tendo todo mundo tentando atrapalhar aquele cara, é um time inteiro tentando derrubar ele. Ele ou qualquer um que estiver com a bola do Espírito Santo, né? Então, você às vezes está sendo usado por Deus e você não entende. Você tem até mais lutas do que o outro que não está fazendo nada. Mas é claro, porque o Espírito Santo te deu a bola. Você está com uma missão. Você tem um propósito. Só que às vezes, ao invés de louvar a Deus, porque Ele te deu um privilégio, você fica com medo, você olha, você é pequenininho, normalmente é o menor sujeito que tem no time, porque ele tem que correr, e aí quando você vê a armação, né, você de vez em quando a câmera mostra uma imagem assim, o cara ali e um monte de americanos enormes, verdadeiros armários, né, para tentar te bloquear, te pegar. Então, sabe, você muitas vezes não entende.
eu estou sofrendo, Deus está permitindo que eu sofra, por que está acontecendo isso? Ao invés de entender que você é um privilegiado. Na verdade, você tem um privilégio de fazer as coisas para Deus. Na verdade, mesmo que você tenha sido derrubado ao andar, lá eles medem por jardas, você andou só 5 jardas, foi derrubado. E aí eu não entendo da regra, mas aí você tenta de novo até chegar e fazer o ponto final. Mas eu quero que você entenda que você tem que, como esse jogador, ir se desvencilhando e seguindo em frente, e muitas vezes passando por cima, pulando, saltando aquilo que está vindo contra você. A única coisa que você não pode fazer, se você reparar, quando o sujeito tem medo, né, e esse filme mostra que o sujeito tinha um pouco de medo, né, então ele não foi muito bom no início, porque ele tinha medo dos monstros, que é uma coisa normal. Aí ele ficava lento. Quando nós fazemos algo similar, nós ficamos lentos. Uma vez eu preguei, falando o seguinte, há muitos anos atrás, né? Que se você ficar parado, você é um alvo fácil para um sniper, né? Então o que você tem que fazer? Fique em movimento, movimente a sua fé. Se você ficar parado, você vai ser um alvo fácil. Então você tem que estar caminhando, você tem que estar agindo. Você não pode ficar parado. Esse cara, se ele vai, olha, frações de segundos, se ele titubeia ali na frente, pulam 3 em cima dele, porque os caras são treinados para pular em cima do cara que está com a bola. E aí a gente não entende que na nossa vida é a mesma coisa, você é um privilegiado, está vindo problemas sobre você, você tem que entender que, na verdade, é porque você está incomodando, ou porque você vai incomodar, ou porque você não sabe, mas você falou do Evangelho para alguém que já foi transformado, você nem conhece a pessoa. E só de Satanás ver que você vai tentar te atacar, ele vai concentrar em você. Aí você vai se acovardar? Não. Você segue em frente. Porque junto contigo está o Espírito Santo de Deus, que vai te dar força para você continuar. Essa é que é a questão. Então, no final, nós vamos ler um versículo para você entender, né, a força que nós precisamos, e ela existe, ela está na palavra. Então, nós precisamos ir em frente. Você tem que reagir corretamente. Você, independente do seu marcador, ou você vai driblar ele, preste atenção no que eu vou dizer, ou você vai driblar aquela situação, ou você vai passar por cima do problema, ou o Espírito Santo vai derrubar o cara que está tentando te pegar. Então você precisa entender a analogia para entender que a sua vida é exatamente assim. Segue na confiança. A única coisa que você não pode fazer é ficar parado. Parado, você é um alvo fácil. Se você parar na sua fé, se você começar a se preocupar com coisas que não deveria, você será um alvo fácil. Você precisa lutar contra a sua própria... Você pensa assim, sou eu que estou pensando, às vezes não é nem você. Eu sempre falo da imagem, né, do diabinho e do anjinho que tem os desenhos animados. Gente, existe isso porque ele fica buzinando. Às vezes não é o seu pensamento, não é o seu, mas ele fica buzinando e ele consegue te influenciar. É como se tivesse uma pessoa chata, né, no seu trabalho, buzinando, e você perde a paz. É mais ou menos isso. Então, você tem que entender que ele vai tentar te anular. E você tem que prosseguir. A tua missão está lá adiante, como na quinta-feira, depois vocês ouçam, né, a palavra de quinta-feira passada. Você precisa entender, você tem uma missão, as coisas têm que acontecer. E você tem que acreditar que Deus vai fazer por meio de você aquilo que Ele precisa fazer. E aí você é uma peça importante no plano de Deus. Mas muitas vezes você fica na autocomiseração. Coitadinho de mim. Deus não está olhando para mim. O pastor não me ligou.
ninguém fala comigo. Aí você está sendo cancelado. Você não pode deixar se cancelar. Você tem que reagir. Não deixe que o inimigo cancele você. E ele cancela. Ele olha para você e fala assim, qual é a fraqueza desse cara? Ele sempre corre pela direita, eu vou pegar ele lá na direita. Ele sempre, e essas coisas são estudadas, né? Então, ele vai estudar você, ele vai saber como te anular, como te marcar, como te derrubar. E não deixar você ir adiante. Qual é a solução? Corre. Corre com fé. Não para. Dribla. Salta por cima. E quando você saltar, salta em direção a Deus. Mais do que passar o seu obstáculo, salta em direção a Deus. Quando vier aquele monstro tentando pegar a tua perna e você saltar, você pensa assim, estou com Deus. Aí você ganha um upgrade, você ganha uma potência a mais, e aí você vai vencer a sua batalha. Só não pode ficar na autocomiseração. Só não pode ficar achando que é um coitadinho. Você não é um coitadinho. Como alguém já disse, né? Você ganhou uma corrida com milhões ou milhares de espermatozoides, eu não sei mais, mas você ganhou a corrida, você já é um vencedor, porque você ganhou a corrida. Então, sabe, e com Cristo, você é mais que vencedor. E você precisa entender isso, e você precisa agir dessa forma, como um atleta que recebe a bola aí. Quando é que você recebeu a bola? Quando é que você recebeu a bola? Quando você se converteu. A partir desse momento, é o que está escrito na palavra, você recebe o selo do Espírito Santo. Aí você recebeu o selo do Espírito Santo, atenção, quem não é ainda. Aí você tem que se batizar. É uma corrida. Você recebe, a bola já está contigo, agora você se batiza. Qual o próximo passo? Se você não sabe, é buscar o batismo com o Espírito Santo. É uma corrida, você não pode ficar parado. Eu já estou convertido. Não é isso. Agora você tem que se batizar, agora você tem que, e você tem que participar da igreja, fazer na igreja aquilo que ela precisa que você faça, com os dons espirituais. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar parado, você tem que agir, você tem que se movimentar, você tem que permitir que Ele faça em você o que Ele quer, porque você é uma peça importante. E vão tentar te cancelar. E não é o cancelamento da internet, não. É um cancelamento muito pior, é o cancelamento espiritual. E vão jogar coisas para você. Você vai ouvir coisas erradas, e você vai achar bonitinho. Isso aqui é tão bonitinho, aí você começa pelo caminho errado, né? Então, mas a pessoa, eles são tão bons, né? Eles fazem, aí você vai e desvia. Você tem que prestar atenção. As maneiras de cancelar você espiritualmente são muito engenhosas. É criativo porque ele estuda você. Para onde esse cara corre? Eu vou lá e vou derrubar ele. É isso. Você tem sofrido na sua vida, não precisa levantar a mão não, é só retórica a pergunta. Você tem sofrido? Dai graças em tudo, em algumas versões, dai graças por tudo, e segue em frente. Não entra coitadinho de mim. Você sabe que eu tenho vontade às vezes de... Aí, qual é a minha diferença? Eu sempre digo isso. Qual é a minha diferença para você? Eu reajo mais rápido, talvez. Eu fico abatido como você, mas eu reajo mais rápido, porque eu sei a palavra. Quando eu faço isso, vem à minha mente, porque o Espírito Santo, por isso você tem que conhecer e fazer parte desse caminho de treinamento.
Jornada do Conhecimento Bíblico. Por quê? Porque aí você também vai ter o conhecimento do que Deus quer, e vai ter os versículos, e aí você vai conseguir fazer isso, porque quando você estiver ali na pior, o Espírito Santo vai lá e te lembra algo, um versículo, um testemunho, e você, opa, deixa eu saltar mais essa, e você segue em frente. Nós precisamos então ser como esse homem, esse recebedor, esse atleta, né? E o Espírito Santo, quando ele achar que você não aguenta o tranco, e é interessante, né, tem uma cena, acho que é a cena nesse filme, esse cara, como eu falei, ele às vezes ficava com medo e tal, e aí tem uma cena, né, que um fortão daqueles esbarra nele, aí ele toma uma pancada, gira, todo mundo, eu não sei a regra, mas eu acho que se ele cair no chão, acabou, né, o ponto fica ali, não avança. Então ele vai e ele dá um rodopio, 360 graus, e continua, e a galera... Aí tem um versículo na palavra de Deus. Nada vai sobrevir sobre você, nada virá a você maior, mais potente do que você pode aguentar. Nós temos verdades na Bíblia que nos dizem, continue em frente. Você não é o pobre coitado, você está com Deus, você está com o Espírito Santo. E aí, toma uma pancada, tá bom, dá um giro e continua em frente. E não retrocede, né? E a palavra também diz, Paulo falando, nós não somos daqueles que retrocedem. Olha, eu acho que ele viu o jogo que eu vi. Nós não somos daqueles que retrocedem. A gente gira e continua seguindo. Essa é a sua vida. É assim que nós temos que fazer. É isso que Deus quer de nós. Então, você precisa saltar, você precisa reagir, você precisa se manter em pé, você precisa prosseguir. Segura a bola e continua, não desiste. E nem desiste daqueles que são amados seus, não desista deles também, por nada. E a gente vê testemunhos, né? E eu já vi alguns testemunhos desse tipo, de mães que oraram, né? Durante muito tempo, a mãe morreu e o cara se converteu depois, mas ele reconheceu que era porque a mãe dele orou. Hoje eu tenho contato com o pastor Messias, ex-traficante, né? Ele, drogado, ele e a esposa, hoje ele está fazendo uma obra maravilhosa lá na Cidade de Deus. Então, sabe, ele tinha parente crente, olha o nome dele, Messias. E ele estava no erro total, e ele deu um rodopio e, seguiu. E é isso que a gente tem que entender, é isso que a gente tem que fazer. Nós precisamos driblar, nós precisamos, com o Espírito Santo, a gente segue adiante. Então, sabe, quem te passa essa bola, quem te passou lá no início da sua vida cristã, foi o Espírito Santo. E você precisa acreditar nisso. Amém? 4 pessoas só entenderam. Amém? Nós precisamos saltar esses obstáculos, saltar agora as nossas dificuldades, trazendo para a nossa vida agora, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Nós temos que enfrentar com coragem, como eu falei, o sujeito é baixinho. Aí ele está lá, né? Tem um cara que vai passar a bola para ele está lá e ele vê só uma parede humana. Gente, a imagem é incrível. Porque aquele cara vai ter que tentar passar por aqueles homens todos, ele sabe disso. Você tem que chegar ao final da sua vida e receber a coroa da glória, mesmo sabendo que você vai enfrentar inimigos fortes, coisas fortes, situações fortes. Você vai encarar, porque você tem que encarar. É uma questão de sobrevivência, você precisa encarar. Não adianta você ficar com medo, você tem que seguir em frente. Fica com medo, não tem problema, aí pede o Espírito Santo, tira meu medo, que eu preciso seguir. E aí é isso que você vai fazer. Quem te passou a bola te conhece, quem te passou a bola não permite que algo aconteça além da sua capacidade de reagir.
Ele não permite. Nós precisamos, então, saltar esses problemas com coragem, enfrentar esses obstáculos, as nossas dificuldades, as nossas limitações com coragem. Sabe, Deus quer isso de você. Ele espera isso de você. Você, então, precisa seguir em frente. Nós precisamos nos manter ativos. Nós não podemos ser estagnados, cancelados. Nós não podemos ficar parados na situação atual. Isso é a pior coisa que tem. Reaja com Deus, chora aos pés do Senhor, mas não fica parado. Ah, eu não estou conseguindo fazer nada. Chora aos pés do Senhor. Reclamar, não vou sugerir você reclamar não, mas clamar. Clame ao Senhor, mas não fica parado. Marcos 9, 23. Projeta para mim, por favor. Você precisa, então, alcançar algo mais alto, né? Ser perfeito. E olha só, olha o que Jesus fala, né? Para alguém que pergunta assim, isso é possível? Aí Jesus responde, se podes, disse Jesus, era curar a pessoa, né? Tudo é possível ao que crê. Esse versículo também tem que nos incomodar, para que a gente não desista. Tudo é possível, mas eu sou tão fraco, eu sei pouco da Bíblia, eu sei não sei o quê, como é que eu vou falar para o meu parente, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer aquilo? Tudo é possível ao que crê. Tem que te incomodar o seja perfeito e tem que te incomodar isso. Você acha que eu não recorro a isso quando eu estou no sufoco do dia 10? Eu recorro. E Ele me dá o livramento até hoje, vai fazer 16 anos em abril. Hoje está mais apertado por causa da situação, né? Nós somos uma igreja pequena, então é algo natural. Mas são 16 anos, né? A minha esposa falou assim, sou diário. Não, é mensal, né? O meu maná, claro que é diário, estou brincando, mas mensal. E a gente continua, e a gente continua, e aí vem, né? Tudo é possível, é possível. Quando a gente veio para cá foi um desafio. Gente, a gente já está muito melhor, ainda está faltando algumas coisas, né? Mas está muito melhor do que era antes. Agora, a gente continua seguindo, agora a gente vai ter por sua causa o Espírito Santo fazendo algo diferente, algo maravilhoso na sua vida para que você faça a sua função. Você virá aqui, vai aprender e você vai crescer. E você vai crescer e crescendo você vai fazer o que você precisa. Então, tanto ser perfeito como tudo é possível que crê, começa por você entender quem é você, como você é importante, como Deus te valoriza. Então começa por você entender isso é necessário você entender. Você precisa entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida. A segunda coisa que você precisa é querer que essas coisas aconteçam na sua vida. Você tem que entender e tem que querer. E a terceira é decidir fazer e clamar a Deus por isso, pela ajuda do nosso lançador, o nosso quarterback, que é o Espírito Santo. Se você está com a bola murcha, ora, pede para ele lançar uma bola melhorzinha. Sua bola está murcha, está quase caindo. Pede, e ele vai dar a você o que você precisa. Clama, tudo é possível ao que crê. Então, eu não quero especificar para você alguma coisa. O que eu espero é que durante a pregação, como eu sempre espero, que o Espírito Santo pregue a você, individualmente. Eu sempre espero isso, né? E eu já vi isso acontecer. Como eu já falei aqui, eu pregando e a pessoa vem me agradecer. Que bom que você falou isso para mim, foi muito bom. Eu olhei para a pessoa, eu não tinha falado aquilo que ela acha que eu falei, porque foi o Espírito Santo que trabalhou.
Então, Ele, eu espero, esteja agora trabalhando no seu coração para você entender o que você precisa, ou no que você precisa avançar, o que você precisa deixar, o que você precisa resolver fazer. Mas, entenda, só marca ponto nessa vida, você não marca ponto por ter criado bem seus filhos. Você não marca ponto porque tem status. Você não marca ponto, imagina aquela cesta, né? Você não faz a cesta neste mundo a não ser que seja por e com Jesus Cristo. Todo o resto é desperdício. Meu pai e minha mãe já morreram. Eles fizeram uma obra. Mas agora, acabou. Eu estou prosseguindo. Agora eu tenho uma neta. Meu Deus, está vindo aí. Mas ela, agora é o prosseguimento do meu filho. Eu fiz o que eu tinha que fazer por ele. Errei em algumas coisas, com certeza. Mas agora a coisa continua. Então, eu não tenho que ficar olhando o passado, eu tenho que olhar o presente para que o futuro seja o que Deus quer. Eu não posso ficar naquilo que eu já fui, naquilo que eu já fiz, não. Quem já fez alguma coisa por mim, não. É ir em frente, avançar. Você precisa que o Espírito Santo te diga qual é o ponto, qual é a cesta que você vai marcar nesta manhã. Nós vamos participar da ceia. Nós sempre pedimos perdão, porque é isso que Paulo nos ensina. A gente tem que se examinar, pedir perdão e ceiar. Ele já falou com você alguma coisa, já começa a pedir perdão, porque senão você vai estar comendo a ceia indignamente, é o que a palavra diz. Então você tem que fazer isso. Qual é o ponto, qual é a cesta que você vai marcar essa manhã? O que você tem que fazer? Qual é a jogada certa? Porque todas as outras jogadas, para Deus, para o reino, são inúteis. E como a gente faz coisa inútil na nossa vida? Como a gente foge do que é necessário? Como a gente, é levado a fazer coisas que não são importantes? A gente busca coisas, posses, né? Status, realizações fora do reino de Deus, tudo inútil, obras que vão se queimar, segundo a palavra de Deus, obras que vão se queimar, não serviram para nada. O que vai acrescentar na minha vida, o que vai ser cesta, é eu perdoar. O que vai ser cesta é eu amar. O que vai ser cesta é eu evangelizar. Isso são cestas. Isso importa, o resto é bobagem. Me perdoe se você gosta muito de alguma coisa. Eu não vou nem falar para alguém não achar que eu estou falando especialmente para ele, para a pessoa, né? Mas se você gosta muito de alguma coisa, esquece. Isso não vai marcar ponto para você. Então você precisa entender, você precisa viver por isso. Perdoe e seja livre. Marca esse ponto nessa manhã. Perdoe e seja livre, livre desses oponentes. Perdoe e passe por cima e chegue mais perto de Deus porque você perdoou. É isso que você tem que entender. Derrote o seu pecado. Você tem um pecado secreto, ninguém sabe, nem tua esposa, nem teu marido. Você tem um pecado secreto? Desiste, entrega ele, chega, Deus, eu quero ser livre, e aí você vai entregar, deixar de pecar e ser livre. Ame os seus inimigos e seja livre. Não deixa que o inimigo venha, mesmo ele não fazendo nada, ele nem sabe que você odeia ele, aí ele está manchando o seu coração, ele nem sabe que é teu inimigo, você que botou ele como teu inimigo, e aí ele vai, às vezes não, às vezes é um inimigo declarado, e aí você não está amando, porque ele se declara seu inimigo, e aí você não marca a cesta. Ame os seus inimigos. Foi Jesus que mandou, não sou eu, não estou inventando. Marque essa cesta essa manhã. Faça tudo isso e você vai estar,
saltando, vem um inimigo aqui, você, opa, saltou, dribla ele. De alguma forma, você tem que fazer isso nessa manhã. Se você sair um pouquinho melhor daqui, se o Espírito Santo constranger você com esses 2 versículos, seja perfeito, como Deus é perfeito, e tudo é possível que crê, você sairá melhor, você vai fazer cesta, sabe, eu quero orar, né? Por isso eu vou pedir primeiro para os músicos virem, eu pedi para o Mateus trazer 2 músicas, né? E, sabe, nós vamos pedir, né, junto com a oração pela ceia, a gente vai pedir que Deus nos cure antes até mesmo de ceiar, porque nós precisamos ser curados. Curados de quê? Da incredulidade, de que tudo é possível que crê, né? Que você tem aquela pessoa que é resistente, você quer muito que ela se converta, você não consegue. E aí você acaba ficando incrédulo. E não pode, não desista. Não desista, sabe? Curar dos seus pecados, dos nossos pecados, curar dos nossos hábitos errados, dos nossos pensamentos errados. E aí eu vou ler um último versículo, mas aí eu vou falar de novo, tá? Eu acho que o nome era esse. Veja esse filme na Netflix ou no YouTube. Tem o YouTube pago desse filme e tem o grátis, tá? Então procura esse filme, Talento e Fé, tá? E é algo muito bom para vocês verem, né? Em vez de ficar vendo outras coisas, né? Então, para terminar, eu queria ler Gênesis 17:1. Porque o que está dizendo aqui é o que nós vamos cantar e é o que eu quero que você busque, antes até da ceia, tá? Gênesis 17:1, nós vamos ler na revista atualizada, que eu acho que fica mais claro aqui, ó. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aí está a solução. Eu falei que eu ia deixar para o final. Anda e seja perfeito. Você não será perfeito o tempo todo, mas anda. Quanto mais você andar na presença de Deus, mais perfeita será a sua vida. Você acha que Abraão não errou? Claro que errou. Ele teve um momento de incredulidade, ele chegou e pegou, né, por sua mulher, né? Ela ofereceu a concubina, ou ele tornou a escrava concubina. Não era para ser assim, ele também fraquejou, mas olha o que Deus fala para ele, anda na minha presença e ser perfeito. Mesmo que nós tenhamos momentos de perfeição, porque estaremos na presença de Deus, que você busque nesta manhã, agora, a presença do Espírito Santo em você, de uma forma real, se entregando os seus erros, aquilo que o Espírito Santo já falou para você, você entrega. E aí nesse momento, você vai estar conectado com Deus, você será, nesse momento, perfeito. E você vai continuar andando, e vai ser frágil, e aí você volta. Um dia, quem sabe nós vamos ter o prazer de saber que você foi arrebatado, que nem o Enoque, né? Deus falou assim, ó, você está muito bom, cara, vem para mim. E arrebatou, está escrito na Bíblia que foi por isso. Deus arrebatou ele. Que seja assim conosco também, amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar 2 músicas, eu quero que vocês cantem, mas sentindo, pensando, entrando, né? Pedindo ao Espírito Santo que ela seja também uma oração para você. Amém. Amém. Depois nós vamos orar, tá? Aí a gente já ora por tudo junto.